Eu quero passar aqui um trecho de uma fala do Álvaro, de novo, gente, com todo respeito à pessoa dele, mas enfatizando o meu ponto de um modus operandi protestante, porque ele fez uma citação do Catecismo Maior de São Pio X e ele omitiu uma parte essencial, e ele induziu a audiência a acreditar em algo que a Igreja Católica não ensina. E, de novo, é o modus operandi. Há um tempo atrás, o meu amigo Lucas Lancaster fez um react ao vídeo do pastor Rodrigo Silva. Brilhante o react. E o Lucas Lancaster pontuou brilhantemente que o Rodrigo Silva fez uma citação de Daniel Hobbes, omitindo uma frase. Perceba o modus operandi do pastor Rodrigo Silva. E nesse trecho que eu vou passar para vocês, infelizmente, o Álvaro fez exatamente a mesma coisa. Ele faz uma citação do catecismo omitindo uma frase, mas não é uma frase incidental, é uma frase fundamental que muda, que redireciona a discussão. Vamos assistir. 125. Quem são os infiéis? Ou seja, aqueles que estão fora da Igreja Católica, estão excomungados. Os infiéis são os não batizados, que não creem de modo algum no Salvador prometido, isto é, no Messias ou Cristo. Atenção, vejam o que está no Catecismo de São Pio X, como os idólatras e os maometanos, ou seja, os muçulmanos, os islâmicos. Não acreditei no Álvaro. Parágrafo 125. Estão fora da comunhão dos santos os muçulmanos. Por quê? Porque eles são infiéis. Vejam como é diferente a linguagem. Aqui é clara, formato de perguntas e respostas. Quem são os heréticos? Muito bem. Vamos lá, algumas pontuações iniciais aqui. A Igreja Católica de hoje, Pedro, o magistério atual, ensina que os maometanos fazem parte da comunhão dos santos, sim ou não? Evidentemente que não. O magistério atual ensina que os maometanos são fiéis? Evidentemente que não. Então, quando o Álvaro diz, perceba, gente, os maometanos estão fora da comunhão dos santos, ele está simplesmente dizendo o óbvio. E a igreja nunca ensinou isso. Mas eu vou ler para vocês o que diz o parágrafo, porque, infelizmente, o Álvaro pulou uma parte. Quem são os infiéis? Estou aqui com o Catecismo Maior de São Pio X. Os infiéis são aqueles que não têm o batismo e não creem em Jesus Cristo, seja porque creem e adoram falsas divindades, como os idólatras, seja porque, apesar de admitirem o único Deus verdadeiro, não creem no Cristo Messias. O Álvaro pulou essa parte que o Catecismo diz, apesar de admitirem o único Deus verdadeiro. Não precisava ter pulado, Álvaro. Era só ler o parágrafo inteiro. E as pessoas perceberiam que o que está acontecendo aqui é uma falta de docilidade hermenêutica. O que está acontecendo aqui é quando o Catecismo de São João Paulo II diz alguma coisa que talvez não esteja claro naquele parágrafo, vocês partem imediatamente para a pior interpretação possível. O parágrafo do Catecismo, onde diz quem são os infiéis, de São Pio X, diz que os maometanos, os muçulmanos, admitem
o único Deus verdadeiro. E o Álvaro, lamentavelmente, saltou esse trecho do catecismo e passou a dizer: tá vendo, gente, os maometanos não fazem parte da comunhão dos santos, induzindo o incauto a crer que a Igreja Católica, que o magistério da Igreja ensina que os maometanos fazem parte da comunhão dos santos, o que é um grande absurdo. Um outro exemplo. Quer falar alguma coisa, Pedro? Eu só queria corroborar com o que você falou, com alguns comentários. Primeiro, é muito interessante que esse trecho do Catecismo de São Pio X ele se assemelha muito com a parte do Catecismo de São João Paulo II que fala sobre os muçulmanos. E esse, inclusive, é um dos supostos erros que são apontados, me parece, por esse livro e pelas pessoas hoje que têm apoiado todo esse movimento de uma maneira geral. E o fato de ter sido omitido realmente é grave. Chama a atenção também essa questão do catecismo ser claro, porque ele é em forma de perguntas e respostas. Isso aí não quer Ora, dizer bolas e carambolas. O catecismo romano, o catecismo do Concílio de Trento não foi feito em forma de perguntas e respostas. E hoje nós temos, inclusive, o compêndio do Catecismo da Santa Igreja Católica, que foi feito durante o pontificado do Papa Bento XVI, que está em forma de perguntas e respostas. Então, o ponto é exatamente o que você falou. Não há uma docilidade hermenêutica, não há benevolência, não há boa vontade, não há um olhar sistemático para o catecismo. O catecismo, por exemplo, afirma, de São João Paulo II, que fora da igreja não há salvação. E é evidente que tanto o catecismo de São Pio X quanto o catecismo de São João Paulo II, quando afirmam isso, não estão a dizer que os muçulmanos creem na Santíssima Trindade. É simplesmente um reconhecimento de um fato de que é uma religião monoteísta. Exatamente. No único Deus, no Deus que, na visão deles, é o Deus verdadeiro, mas que não é o Deus verdadeiro, não é a Santíssima Trindade. Mas deixa bem claro que eles não creem, que é o óbvio, em nosso Senhor Jesus Cristo. Não creem o todo na do catecismo, o todo do catecismo de São João Paulo II deixa bem claro que eles precisam de salvação, eles precisam reconhecer o Deus uno e trino, eles precisam se render ao nosso Senhor Jesus Cristo. É o que o protestante faz, tira uma passagem da Bíblia sem acompanhar o todo da Bíblia. Essa falta de docilidade hermenêutica é o que tem me deixado aborrecido com essas pessoas, porque diante de um texto humano que pode ter ambiguidade, todo texto humano pode ter ambiguidade, a Igreja Católica ensina que só as Escrituras Sagradas são inspiradas. A inspiração é algo que tem a ver com o modo de redação, com o momento da redação em que Deus sopra o que o autor sagrado tem que redigir. A Igreja Católica diz que só a Bíblia Sagrada é inspirada. Então, qualquer outro texto poderia ter sido escrito de uma outra forma. Mas, diante de uma possível ambiguidade, eles partem para a pior interpretação possível. E o próximo vídeo... aliás, já que eu estou com o Catecismo de São Pio X na mão, gente, número 175, eu estou com o da editora Eclésia, dependendo da edição, o número da pergunta pode variar, tá? Número 175. A igreja pode errar nas coisas que nos propõe para crer? Não. Nas coisas que nos propõe para crer, a igreja não pode errar. Porque, segundo a promessa de Jesus Cristo, ela é perenemente auxiliada pelo Espírito Santo. Eu acho que esse artigo do Catecismo já encerraria, né, a celeuma. Perfeito.